E hoje eu tô aqui com essa fantástica HQ 1984 de George Orwell, que foi desenhada pelo paulistano Fido Nest. Eu fui surpreendido, viu? Porque eu pensei que fosse uma adaptação mais simplória, mas na verdade é praticamente um resumo do livro. Ele tem um formato grande, né? Não tem aquele formato da HQ normal, ó, 17 por 26. Ela é grande. É um livro grande. Tem reserva de verniz na capa. E tem uma textura no 1984. Esse acabamento de gráfica. Melhor que isso só se fosse capa dura. Mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade da própria história, né? Porque é praticamente um resumo do livro, né? Uma adaptação, que geralmente a adaptação muda algumas coisas, né? Mas não é o caso aqui. Olha, inclusive ele é até dividido como no livro. O livro é dividido em 3 partes. A história aqui também ela é dividida em 3 partes. Inclusive essa primeira parte, ela quase não tem diálogo. Quase não tem diálogo. Aí você tem aqui esse personagem que é o Winston, né? Winston Smith, que é o nosso protagonista. Ele vive Se você não leu o livro, não conhece a história do livro de 1984, não, né? O livro 1984, que conta a história desse sujeito aqui, que ele pertence a um partido. Na verdade, assim, o George Orwell, ele cria aqui um mundo distópico onde a ditadura, o totalitarismo é levado ao extremo. E aí a gente tem esse personagem aqui, o Winston, que ele faz parte do partido, ele trabalha dentro de um dos ministérios do partido. Esse partido ele controla tudo com mão de ferro. Inclusive, o pessoal do partido, eles são vigiados praticamente 24 horas por dia. Você vê aqui o grande irmão. O grande irmão está de olho em você. Esse é um dos lemas do partido do Socin, né? Socin, que é o socialismo inglês. É a abreviatura disso mesmo, socialismo inglês. Então ele chega em casa, ó, e tem aqui essa tela que eles chamam de teletela, que é uma tela onde que eles tanto, o partido, né, o governo desse local, da Oceania, eles tanto transmitem quanto eles conseguem enxergar o que o sujeito está fazendo. Olha que bonito as ilustrações. E aqui nós temos o nosso pequeno revolucionário, que é o Winston. Ele é o sujeito que se rebela contra o sistema, mesmo sendo assim de maneira velada, né? Você vê que ele tem uma mesinha aqui que ele fica, é o único local da casa onde a tela não alcança, né? Ele não consegue
pegar o que o sujeito está fazendo. Então ele escreve no diário que é proibido. Esse tipo de coisa é proibido, até porque qualquer tipo de pensamento é proibido. Eles não têm como saber o que o sujeito está pensando, mas eles têm como verem os sinais. Qualquer sinal atípico, um sorrisinho que o sujeito dá, um comportamento, uma mão no bolso, qualquer coisinha pode ser um motivo para ele ser preso. E aí ele conhece a Júlia, que é essa garota aqui, que no começo ele tem uma aversão a ela, né? E é uma personagem que futuramente ele vai se apaixonar. E aqui tem um outro personagem que é o O'Brien, esse carinha aqui de óculos. Também é um personagem importante aqui na história. E o que acontece? Nessa primeira parte ele vai contando como funciona mesmo o sistema lá. Por exemplo, esse daqui é um ritual que eles têm que chama 2 minutos de ódio. Tá vendo? O pessoal entra no frenesi, começa a xingar lá um vilão que ninguém sabe se existe ou não, que é o Goldstein. E aí todo dia de manhã, ou num certo horário, eles se encontram para fazer esse ritual aqui que fica aparecendo na tela lá, o Goldstein, e o pessoal começa a menosprezar. Quase uma histeria coletiva. E aí você tem aqui, ó, capítulo 2. Vai passando, praticamente não tem diálogo. Tudo que você vê aqui é o que tem no livro, é muito impressionante. Os desenhos são bem bacanas. Ele mostra como funciona todo o sistema, onde ele trabalha. O que ele faz. O negócio é insano. Ele trabalha no departamento que acho que pertence, se eu não me engano, ao Ministério da Verdade. E o departamento que ele trabalha, ele tem que corrigir notícias que saíram, tipo assim, por exemplo, em determinado momento eles dão uma notícia, por exemplo, que eles não vão aumentar a grama do chocolate que eles recebem por semana, alguma coisa desse tipo. Só que passa um tempo, eles recebem a notícia de que vão diminuir para 20 gramas, eram 30 gramas, vão diminuir esse chocolate semanal. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa recolher todas essas notícias, jogarem fora e fazer uma notícia nova falando, dando a entender de que, tipo, é uma boa notícia que aumentou para 20 gramas, não que diminuiu. Algo desse tipo, eles manipulam o passado. Tanto que tem existe um lema deles aqui. Deixa eu ver se eu lembro de cor. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Esse é o lema do partido. Então ele é responsável por isso. Só que chega em determinado momento da história, na parte 2, que se foca mais no desenvolvimento dele entre ele e a Júlia, que é aquela mulher lá do começo do capítulo. Ele acaba tendo um relacionamento com ela não passa de uma enganadora, tudo que ela faz é pra sobreviver, né? Assim, ela tá lá gritando nos minutos de ódio. Nos 2 minutos de ódio ela tá gritando com toda a força dela, como se ela sentisse ódio do Goldstein, mas na verdade é tudo fingimento. Eles não podem ter um relacionamento, é proibido pelo Estado, mas eles têm.
segunda parte se desenvolve em cima disso, em cima do relacionamento dos dois. Eles sabem que é errado, que eles podem ser pegos a qualquer momento, mas eles não estão nem aí, vamos dizer assim. Vamos só assim aqui que eu falei. É uma história muito bacana. Porque se contar demais eu vou estragar. Mas eu posso dizer que é igualzinho, é praticamente o livro, só que desenhado, é muito igual ao livro. Os textos, as falas, os diálogos, tudo muito igual. Ele só tirou algumas partes, né? E no final da segunda parte aí você tem uma parte que é como se o Goldstein tivesse escrito um livro, né? Por exemplo, ele recebe um livro em determinado momento. Esse livro dizem que é a autoria do Goldstein, o vilão da, entre aspas, né? E aí uma parte é como se ele tem a parte escrita, como se a gente estivesse lendo junto com ele a parte do livro. É aqui que ele explica mais algumas coisas a respeito do partido, como funciona, por que o país tem que ficar em guerra, porque o país sempre está em guerra. E a segunda parte termina com ele sendo preso. Desculpa, mas eu acabei de dar um spoiler aí. Isso aí vai acarreta uma série de situações, que é a terceira parte, que tem a ver com ele preso, o que acontece com ele na prisão e o que o O'Brien tem a ver com isso. Aquele lá do começo do livro, o que ele tem a ver com isso? Ele tá aqui e aí ele explica algumas coisas. O O'Brien explica uma parte inclusive sobre a guerra, sobre o partido. Em determinado momento ele fala um negócio muito interessante. Ele fala que o partido ele não está interessado bem em governar. Ele está interessado o partido está interessado no poder pelo poder. Simplesmente pelo poder. É um livro muito bom. Aqui no final tem uns adendos aqui. Grande Irmão. Ninguém sabe se esse Grande Irmão existe, se existiu, porque ele é a figura que aparece como se fosse a propaganda do partido, né? Inclusive, Big Brother, o reality show, o Big Brother o nome Big Brother é uma referência a esse personagem aqui, o Grande Irmão. Por quê? Porque o Grande Irmão está de olho em você, ele sabe por onde você anda, ele filma onde você está, ele sabe o que você está fazendo, ele tem câmeras, ele tem microfones escondidos, nada diferente do reality show, né? Assim vamos dizer. E aí é uma referência a esse Grande Irmão, a esse personagem desse livro, 1984. E aí serve de reflexão, né? Porque a gente pensa, a gente lê um livro desse e fala, não, é impossível chegar nesse ponto. É impossível ter... Só que a gente tem vários pontos nos livros, nessa história, que a gente acaba enxergando situações que a gente acaba vivenciando, até mesmo aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, né? Em outros países. A gente vê que tudo que ele escreveu aqui... Essa é uma história de 1949, se não me engano. Que é 1949 que o George Orwell escreveu esse livro. E quando ele escreveu o livro, 1984 seria o futuro dele, né? Ele coloca aqui um estado de regime totalitarista que você fica besta, mas a gente acaba enxergando muitas situações que são bem possíveis de acontecer. Bem, é isso aí. Se você gostou, pode dar um like, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo.